Certamente que temos visto e ouvido e lido de que ultimamente nós, quando estamos nos referindo aos índios, nós temos utilizado, de maneira geral, o termo povos originários. Inicialmente, eu até achei que era uma coisa do politicamente correto, ou dessas baboseiras que muitas vezes trocam, né, os termos sem nenhuma razão, sem nenhum sentido. Mas nesse caso dos povos originários, dessa denominação, ela tem um fundamento muito importante, muito interessante, que se dá no sentido de que povos originários são aquelas populações que estavam, né, nos locais, naquelas localidades, enfim, antes da chegada dos colonizadores. Então, no Brasil, né, sem dúvida nenhuma, quem estava aqui eram os indígenas, suas tribos, que hoje também têm a denominação de nações indígenas. Isto tudo levanta uma questão que nós nos acostumamos, né, no decorrer da nossa formação escolar e da sociedade em geral, põe luz na questão da descoberta do Brasil. Não houve descoberta. Hoje nós temos essa certeza, porque quando chegaram aqui os ditos colonizadores europeus, alguns são chamados de invasores, nós já tínhamos aqui no país 5 milhões de pessoas, identificadas como selvagens, que precisavam ser domesticadas e que eram um empecilho às ações de quem chegava, que era o interesse de exploração. Isso vem se dando no decorrer de mais de 500 anos. Toda essa problemática que nós temos em relação a esses povos é muito presente nos dias atuais, que hoje, segundo o IBGE, chega a 1,7 milhão. E que estão, né, a sua grande maioria, mais de 50%, localizados na Amazônia Legal. Os dados ou as consequências desse descaso que vem sendo dado, elas são muito claras nos indicadores que nós temos. E a exploração ilegal de todos esses espaços que, desde a Constituição de 1988, requerem que sejam demarcados e respeitados. Mas não é o que se vê. O que se vê, lamentavelmente, são ações pouco produtivas, de muita mídia, criação de órgãos, mas os índios, de maneira geral, ou os povos originários, eles seguem com a sua sina, querendo muito pouco. E aí poderia vir a pergunta, mas o que querem esses povos originários? Eles querem respeito e poderem viver, né, nas suas localidades, nos seus espaços originais. Nada além disso. E querem poder não serem submetidos a toda a cultura ocidental, né, que tem uma cultura que nós sabemos, é uma cultura consumista, e que relaciona muito a questão do progresso, ou do desenvolvimento, como queira, sem sustentabilidade. E como eles têm um vínculo, uma interação muito grande com a floresta, e são protetores permanentes, eles não aceitam, né? E aí todo esse debate, que já ceifou várias vidas e que está aí, né, sempre trazendo à tona um problema praticamente e que é colocado como insolúvel. Infelizmente, parece que muitos agentes públicos, muitos políticos e muitos interesses, né, que são muitas vezes, ou na maior parte das vezes, não legais, eles não compreendem ou não querem compreender dessa maneira. E fazem justamente o contrário, tentando trazer para a nossa realidade uma realidade que não precisa ser trazida. Deixem eles vivendo nos seus locais, como eles queiram, porque esse é justamente o grande interesse e a grande defesa que eles vêm fazendo desde que foram invadidos. Portanto, não há necessidade de criação de órgãos, de que os seus protagonistas usem cocares, que tirem fotos com políticos à beira do rio Amazonas, quando a partir das margens desse rio, só para dar um exemplo emblemático,
para dentro, há uma miséria grande, há todo um problema que não é enfrentado. E saindo dali, todo esse grupo, vão para grandes conferências em espaços com ar-condicionado, né, suntuosos, com dinheiro público, para discutir a questão indígena. Nós não precisamos mais disso. Então essas comemorações que se dão no mês de abril, no último dia 19, o Dia dos Povos Originários, ela tem que atentar para isso e trazer à tona de que os verdadeiros donos dessa terra, eles foram dizimados e continuam enfrentando os mesmos problemas de 1500, numa nova realidade, numa nova versão. Portanto, o que se quer e o que se busca é justamente, como exemplo de outras minorias, o respeito aos povos originários, às nações indígenas, e de que isso tudo tenha resultados efetivos como respeito à dignidade de verdadeiros brasileiros, como são esses povos todos que se localizam em regiões mais específicas do norte do país, mas que têm importância para toda a nação brasileira.